A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, Deus é fiel, 13 de dezembro de 2025, irmãos, nós estamos a pouquinho de 2025, então não perca tempo, se levante, sacuda a poeira, faça aquilo que Deus te confiou e vamos avante. Iniciamos hoje o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, Deus seja louvado, Deus é bom e tem nos dado a vitória, tem nos dado a alegria de estar na presença dele, então vamos lá? Esse evangelho de Mateus é um evangelho sinótico. O que é sinótico? O evangelho sinótico é Marcos, Lucas e Mateus. Eles têm a mesma visão do evangelho. Então, o evangelho panorâmico, eles têm a mesma visão, mesmo panorama, e eles apresentam, né? Levi, né, que se torna Mateus, que é Levi, um coletor de impostos, que o Senhor chama ele para servir ao Senhor e ser um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Levi vai se tornar Mateus, e este homem vai ser um homem que vai ser um comprador, aquele que escreve, e ele vai escrever esse evangelho para trazer para os judeus o entendimento de Jesus Cristo, vai apresentar Jesus e o propósito do evangelho, o propósito da missão de Jesus Cristo. Então ele vai ensinar as multidão através desse evangelho, ele também vai ensinar os 12 discípulos, ele vai falar sobre a aceitação que está crescendo, o evangelho está sendo aceito, então está crescendo, a aceitação está sendo profunda, também a rejeição também está crescendo, porque quanto mais cresce, mais opositores se levantam, quanto mais o ministério expande, mais opositores vão se levantar. Aonde ele escreve esse evangelho? Aproximadamente ali entre Belém, Nazaré, ele vai falar sobre a situação ali, mas aproximadamente ele escreve em Galileia, na Galileia, porque ele escreve direcionado aos judeus, ele escreve para que os judeus compreendessem quem era Jesus. Então aqui começa a dispensação da graça, vai passar o período, né, intertestamentário, que é o período onde o Senhor fica em silêncio, não levanta mais profeta para profetizar, mas o Senhor não ficou em silêncio, porque o Senhor, nesse período, o Senhor falava com alguns homens e mulheres de Deus, como a gente vai ver a profetisa Ana no capítulo 1 de Lucas, né, como o Simeão, que vai levantar, vai dizer que o Senhor podia despedir o servo dele em paz. Então o Senhor não estava em silêncio, o Senhor não estava levantando profeta para poder falar. Quem é o profeta que o Senhor vai levantar depois desses 400 anos de silêncio? É João Batista. João Batista vai ser levantado para anunciar o caminho, preparar o caminho, como Isaías profetiza em Isaías 40, né? A voz do que clama no deserto, preparando o caminho, aplanando as veredas, né? Quando vai se passar um asfalto em algum lugar, em algum bairro, em alguma cidade, aonde vai passar um asfalto, eles mandam aplanar, né, aterrar aquele lugar, aplanar para ficar o terreno preparado para eles virem ali, depois com o cimento, né, com aquele negócio aqui, eu não sei o nome, que eles vão acimentando ali, preparando aquela estrada. Então assim foi a função de João Batista, ele vem preparando o caminho para Jesus Cristo passar, e aí ele cumpriu a sua missão, um grande homem de Deus, como o próprio Jesus falou, né, que um homem nascido de mulher não haveria maior, grande como João Batista. Louvado seja Deus. Os judeus valorizavam muito a descendência, muito. Eles valorizam, né? Quer saber quando você conversa com Deus, ele pergunta de que descendência você é, de que ninhada, né? Que você é, qual é a descendência. Então, como eles valorizavam muito isso, Mateus já começa escrevendo o evangelho falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. Ele vai trazendo 14 genealogias de Jesus, mostrando, né, que Jesus era a raiz de Jessé, ali a descendência de Davi. O Senhor fez a promessa a Davi que no trono de Davi não faltaria sucessor. Então Jesus é o sucessor eterno do trono de Davi, o escolhido do Senhor Jesus. Esse autor escreve para os judeus e com esse propósito. O período intertestamentário é quando Malaquias encerra e passa ali os 400 anos em silêncio, e agora o Senhor volta a falar novamente aqui através dos discípulos escrevendo o evangelho. Os evangelhos. Então, ele começa trazendo a linhagem de Jesus, né, que vem de Abraão, ele vai até a descendência de Davi, e aqui vai ser 42 gerações no total de 3. Amém? Então, no total de 3 gerações, 42 gerações, no total de 3, que Jesus vem ali desde Abraão. Então ele vem trazendo, né? Eu vou ler aqui, mas eu creio que você deve ler, porque a gente pula muito, tá? A gente, ó, irmãos, o capítulo 7 de 2ª Crônica tem uma mensagem tão poderosa sobre os filhos ai meu Deus, esqueci agora, deu branco na mente. Efraim, sobre os filhos de Esaú, tem uma mensagem tão poderosa, porque a gente gosta de pular a genealogia. Não leia a genealogia, leia que a gente aprende muito, é muito bom. Então vamos lá, eu vou ler direto aqui até o versículo 17, que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. 12, né? Judá gerou Pérez, e Pérez Ere, de Tamar,
Pérez gerou Eslon, Eslon gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe. Quem lembra de Raabe, a prostituta Raabe, que pela sua fé salvou toda a sua casa, sua família e sua própria vida, a guardar os 2 espias, a esconder os 2 espias que foram enviados ali na cidade de Jericó. Ela creu num Deus Todo-Poderoso, sabia a fama do Senhor, que o Deus que nós servimos não perde batalha, e ela entra aqui na genealogia de Jesus. Quem é Raabe? Uma prostituta. Aqui nós vemos que o Senhor não faz acepção de pessoa, mas quando a pessoa resolve ter essa transformação, Raabe vai ser transformada em uma grande mulher de Deus. Então vamos lá? Por isso está aqui encaixada na genealogia de Jesus Cristo. Raabe é a esposa de Boaz, que gerou Obed, de Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou Salmão, daquele que foi mulher de Urias. Quem foi mulher de Urias? Batseba, aquela que Davi vai adulterar com ela e depois vai gerar Salomão. Então vamos lá, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Assá, Assá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Quem é Jorão? Um homem que foi filho do rei Josafá, um grande homem de Deus. Mas quem é Roboão? Roboão é o filho de Salomão, que não teve sabedoria e dividiu o reino. E aí Israel divide e vai se tornar o reino de Judá, e o reino de Israel vai ser dividido, né? Então vai ser reino sul e reino norte, porque a falta de sabedoria de Roboão, que pediu conselhos aos seus amigos jovens e rejeitou os conselhos dos anciões, daqueles que já tinham trilhado o caminho, daqueles que já conheciam o caminho. Perigo, irmãos, a gente rejeita a sabedoria daqueles que já trilhou o caminho, passou, que sabe, e aceita, né, conselhos de jovens que não têm estrutura, que não têm crescimento. Não estou generalizando, porque tem jovens que têm uma estrutura espiritual muito grande, mas eu falo daqueles que não têm a sabedoria, que não têm o caminho percorrido, porque experiência é caminho percorrido. E Roboão vai dar ouvido aos seus amigos e vai dividir o reino. Então vamos lá? Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotã, Jotã gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, que foi o pior rei que Judá já teve, foi Manassés, mas no final da sua vida se arrependeu e Deus perdoou. Então não tem pecado que Deus não perdoa, se tiver arrependimento verdadeiro. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, e o tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliquim, e Eliquim gerou Azom, Azom gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou Jessé, aleluia, Jessé, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o Cristo, glória a Deus. Portanto, verso 17, o total das gerações de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio babilônio, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, o total de 3 gerações, e são 42 gerações, descendência, aonde Jesus Cristo vai nascer e a profecia do Messias prometido vai acontecer. Aqui agora, a partir do verso 18, vai falar sobre a linhagem divina de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida a casamento a José, antes que a cobitasse, achou-se grávida pelo Espírito. Lemos o Evangelho de Lucas, nós estudamos ali o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e nós compreendemos como que foi. O anjo do Senhor vai até Maria, vai revelar para ela o propósito, a missão que ela também iria cumprir. Ela vai aceitar essa missão, ela vai engravidar do Espírito de Deus, uma mulher virgem, pura, que nunca foi tocada, estava prometida a José. José, para não defamar, no seu coração ele coloca a separar dela sem que ninguém soubesse, para que ela não fosse apedrejada, para que ela não fosse rejeitada pela sociedade. Mas enquanto ele dorme, e aqui nós temos uma lição também poderosa, no meio de toda essa situação, no meio de todo esse cenário, Maria chega para ele, diz que está grávida do poder do Espírito Santo de Deus, e ele vai dormir nessa situação. Então quer dizer, uma pessoa descansada em Deus, ela consegue dormir em situação difícil. Uma pessoa descansada em Deus, ela consegue ter paz. Eu levantei hoje de manhã, meu coração estava aflito, sabe? Muito triste em ver o que o inimigo tem tentado fazer na vida dos meus filhos. E eu comecei a questionar ao Senhor em oração, falando com Deus, não reclamando, porque eu sei que tem um propósito em todas as coisas. E eu comecei a falar com Deus essa manhã. Eu falei, Senhor, eu vou morrer fiel ao Senhor, mesmo que eu não veja todo o cumprimento daquilo que o Senhor tem, mas eu quero continuar fiel. Fui falando com o Senhor, e Deus manda uma irmã, eu não conheço essa irmã.
Ela falou que eu já vi ela, mas eu não consigo lembrar. E através da boca dela, o Senhor respondeu profundamente tudo aquilo que eu estava falando com ele. Não que ele não fale comigo, fala, mas às vezes o Senhor usa alguém para nos mostrar que ele está até no nosso pensamento. Eu costumo falar muito com Deus em pensamento, para que o diabo não venha ouvir aquilo que está no meu coração. Mas aquilo que eu estava falando com Deus, o Senhor trouxe a solução. Então descansa, deita e dorme no meio desse cenário que parece estar difícil, que parece que não tem jeito, que parece que não tem situações, não vai ter revertério na situação que você está vivendo. Eu te digo com total confiança, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus de transformação, é um Deus que mata, mas cumpre o propósito, é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, é um Deus que conhece o coração do servo e da serva dele, e é um Deus que faz. Então eu digo para você no dia de hoje, tenha convicção, se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer, independente do cenário, independente da situação. Se você tiver que chorar, chore, mas chore mesmo, mas chore adorando, glorificando a Deus. Eu aprendi com a irmã, a missionária, ela falou comigo assim, quando você estiver muito triste, você chora, não deixa nenhum sentimento ruim ficar dentro do seu coração, dobra o teu joelho, ore, chore, se não conseguir falar, chore, falando com Deus em pensamento, mas tira de dentro de você tudo aquilo que não for do Senhor, para que o teu coração continue puro e limpo. Então faça isso, meu amor. Se tá difícil, meu irmão, se tá difícil, minha irmã, se tá difícil, guerreira, você jovem, você adolescente, se tá difícil, tá muito difícil a situação que você tá caminhando, tá muito difícil o cenário que você está, chore, mas chore aos pés do Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, tá difícil, Senhor, não tô conseguindo, me ajuda, mas bota para fora, não deixa nenhum sentimento ruim ficar dentro do seu coração, porque o que mais tem parado o crente é sentimentos malignos que fica dentro do coração e não é colocado para fora. Então coloca para fora sentimento de inveja, de contenda, de fúria, de ódio, de raiva, de mágoa, vai limpando. Senhor, se tá dentro, fala para Deus que Deus vai limpar o teu coração, para você conseguir dormir no meio da situação que está difícil, no meio do cenário que está difícil, como José dormiu, e um anjo do Senhor veio trazer para ele a resposta, para que ele não abandonasse Maria, porque o que ela estava gerando era do Espírito Santo, e o que você está gerando é de Deus, e quando é gerado da parte de Deus, dói mesmo. Quando é gerado o propósito da parte do Senhor, machuca. Quando é gerado da parte de Deus, muitas pessoas não vão conseguir entender. Homem carnal, homem normal, não entende o que é gerado de Deus, porque o que é gerado de Deus é espiritual. O Senhor falou comigo pela boca de uma serva, domingo passado agora, falou comigo assim, não tenta fazer homens entender o que eu tenho com você, porque o que eu tenho com você é no meu espírito, o que eu tenho com você é espiritual e o homem não vai entender, o que eu faço na sua vida o homem não vai entender, então não tenta entender e não tenta explicar, viva o que eu tenho contigo, então viva o que Deus tem com você, porque Ele dará à luz esse projeto, Ele dará à luz esse propósito, então cumprirá a vontade do Senhor, ela dará à luz, o anjo do Senhor está dizendo a José, ela dará à luz e lhe porás o nome de Jesus, vai dando todo o projeto, vai dando toda a arquitetura daquilo que vai acontecer. O nome dele será Jesus, o Salvador de todos os pecadores, o Salvador de todos os povos, e o cumprimento da profecia que em Isaías está, Isaías 53, Isaías 7,14, Isaías ali, acho que no capítulo 10 também, que é onde vai profetizar, porque vários capítulos de Isaías profetizam o Messias, o capítulo 33, o capítulo 34, o capítulo 35, né? O capítulo 35 de Isaías fala sobre a alegria daqueles que esperam no Senhor, a alegria daqueles que estarão em Sião, a salvação dos santos. Então, irmão, espera que esse momento está chegando, chegará a salvação para aqueles que estão buscando em Deus, chegará a salvação para aqueles separados do Senhor, escolhidos, os salvos que crê e que têm se preparado, chegará esse dia. Jesus veio, deu a sua vida naquela cruz, cumpriu a promessa para que eu e você persevere na caminhada, persevere porque tem vitória de Deus nas nossas vidas, amém? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através da boca do profeta, versículo 22, profeta Isaías, versículo 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebeu Maria como sua esposa, contudo, não coabitou, não teve relação sexual com ela até o nascimento de Jesus Cristo, porque depois que Jesus nasce, ele vai concluir o seu casamento, ele vai coabitar com Maria, e ele vai ter muitos outros filhos e filhas. Se você ler ali, João capítulo, se eu não me engano é o 6, no capítulo 6, eu já falei sobre isso aqui, Jesus teve outros meios irmãos da parte de mãe, né, da parte de Maria, teve Tiago, teve Judas, o irmão de Jesus, teve muitas irmãs, alguns textos aqui bíblicos diz e afirma isso, que está nos evangelhos, sobre as irmãs, os irmãos de Jesus Cristo. Tiago é um dos irmãos de Jesus que vai crer em Jesus quando Jesus é morto na cruz, entrega a sua vida, Tiago vai acreditar na missão de Jesus. Tiago vai ser conhecido como João
joelho de camelo, de tanto que ele vai orar e clamar a Deus. Um homem que verdadeiramente viveu o seu propósito. Ele escreve lá a sua epístola, né? Epístola de Tiago, capítulo 3, famoso capítulo 3, que fala sobre a língua, né? Sobre a língua daqueles que gostam da contenda, da fofoca, aqueles que falam mal dos irmãos, aqueles que apontam. E ele tá ali mostrando que a língua é um órgão pequenininho que incendeia toda uma floresta. Cuidado com a sua língua. Use ela para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para que o propósito de Deus se cumpra. Amém? No capítulo 2, né, os sábios vai visitar a Maria, ela vai dar a luz a Jesus, os sábios do Oriente vai ir. Capítulo 2 ali de Lucas, eu falei bastante, capítulo 1 do capítulo 2, eu falei bastante sobre isso. Se você quiser ouvir um pouquinho mais, você entra lá nesse vídeo, amém? Que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas. Eu encerro aqui esse capítulo 1, louvado seja Deus. Na segunda eu vou voltar a gravar vídeo, então segunda-feira vai ter vídeo do Desperta Crente para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance e fortaleça. Tamo juntos, um capítulo da Bíblia por dia. Irmãos, é uma dose diária que nós precisamos de ter todos os dias da palavra de Deus. Leia a Bíblia, ela é o alimento, o pão que a gente precisa para continuar firme, crendo nas promessas. Quando estiver muito difícil, vai para a palavra, vai para a oração, jejum e busca a Deus, porque o Senhor tem muito mais. Que Deus te abençoe, desperta crente, receba essa poderosa palavra nesse dia, seja Jesus na vida de alguém e não desanime por nada. Ore por mim, eu oro por você e juntos nós vamos chegar ao céu. Que Deus te abençoe. Senhor, eu sou grata ao Senhor por este momento, por gravar mais um vídeo aqui nesse canal Desperta Crente. Eu louvo a Deus pela vida da tua serva, do teu servo, pelas guerreiras do Senhor que o Senhor chamou para este tempo. Eu oro agora te pedindo resistência, força, para que nós venhamos cumprir o propósito, cumprir a chamada, cumprir a missão, e que nada venha nos enfraquecer, que nada venha nos entristecer, e quando o dia mal chegar, Senhor, Senhor, que tentar nos confundir, que tentar fazer oscilar, nós venhamos clamar ao Deus da resposta, ao Deus que levanta, ao Deus que fala, ao Deus que está no controle de tudo. Eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Eu entrego este canal, o propósito desse canal, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance.